abençoe todos que vieram na casa de oração adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Que nos diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu, o Senhor, repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê zeloso e arrepende-te. Amém? Oramos. Senhor, entendemos que devemos vir quietamente à presença de Deus. Pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. E vimos na quietude do Espírito ao trono da graça de Deus. Ó Deus, elevamos nossos corações diante de Ti e dizemos: sonda-nos, ó Senhor, e se houver alguma coisa imunda em nós, remova para tão longe quanto é distante o leste do oeste. Se houver alguma iniquidade em nossos corações, alguma coisa que impeça nossas orações de serem respondidas, rogamos que Tu deixes o sangue do Senhor Jesus remover toda a mancha do nosso espírito, do nosso coração, pois está escrito: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não ouvirá a minha oração. E Tu viste as mãos levantadas, as quais, para nossos olhos físicos, representam as necessidades de nossos corações. Ó Deus, que Tu atendas a todos eles, porque há muitos no nosso meio aflitos e necessitados e enfermos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Sentai-vos, alegres e felizes. Nos ajudem na ordem, né, irmãos? Para que nós possamos adorar ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, receber a nossa adoração. Nós tivemos de manhã reunidos no culto de santificação e escola dominical. Nós estamos estudando a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, que ela é São Mateus capítulo 24, parte 2. Ela é a revelação. Algumas coisas que eu separei. Aqui no parágrafo 155, o profeta disse: o Senhor Jesus nos prometeu nos últimos dias que Ele enviaria o espírito de Elias para chamar os filhos de Deus de volta à fé original, como foi no princípio. Essa palavra foi confirmada. O Filho do Homem nos últimos dias, o mesmo ontem, hoje
e eternamente, como ele prometeu fazê-lo. E esta é uma promessa de Deus. Isto é o assim diz o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. Então, o único que tem o ofício para interpretar a palavra é o profeta. E o profeta é um ministério de um homem, não é um dom de profecia. E conforme Efésios 2:20 diz que a igreja apostólica primitiva, ela foi e está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que o Senhor Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? Nós encontramos que aquela igreja de Atos 2, que foi fundada pelos apóstolos, Atos 2:42 diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no repartir do pão. E lá no livro de Judas nos diz que a igreja primitiva, eles estavam ordenados a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Então, nós estamos vivendo no último dia na face da terra. Se você pensa que as coisas estão bem, espiritualmente não está. Espiritualmente ela está na mesma situação que está materialmente. Agora, no Apocalipse 16, fala dos 3 ais. Primeiro ai, 1914, Primeira Guerra Mundial. Segundo ai, 1948 ou 1945, a Segunda Guerra Mundial. Irmãos, o Senhor Jesus, ele disse: a geração que visse os judeus voltarem para a terra, se restabelecer e ser uma nação, não passaria sem que o juízo de Deus fosse derramado naquela geração. Veja bem que durante a diáspora judaica, a tinfada dos judeus, eles foram expulsos e invadiram 90 nações. E nós temos que trabalhar com os elementos de Deus. O profeta diz que o relógio de Deus é Israel. E Deus, ele trabalhou então, em 98 fez 50 anos, um jubileu, que Israel foi reconhecida como nação. Veja bem que os judeus do mundo inteiro estão clamando para que venha o aparecimento do seu novo Kadosh, que é o Messias. Os judeus, eles odeiam o Senhor Jesus. Eles o têm apenas como um profeta e não como nós o temos. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio Deus em carne humana. Nós cremos que o sangue do Senhor Jesus Cristo é um tipo do holocausto de Levítico 17. Então, esses judeus ortodoxos, eles não têm televisão, não usam internet e não têm celular. Eles vivem num clamor incessante para que Deus envie o seu Kadosh, que é o Messias ungido. E eles estão de noite clamando para Deus, para Remashiach, que eles não aceitam Yeshua como o seu Messias. Irmãos, o profeta Ezequiel, ele profetizou que os judeus viriam do mundo inteiro clamar pela aparição do Messias. Vejam bem,
quando o Papa João XXIII, no ano 1962, ele entrou em Jerusalém, a Lua fez os 7 movimentos giratórios. E esses 7 movimentos, eles mostram a condição da igreja. E quando então a 7ª era da igreja, ela apareceu. Aqui o movimento da Lua fotografado. E o 7º movimento então apareceu escuro. Olhe lá o gráfico no quadro. E o profeta disse então na mensagem: há um homem aqui que pode acender a luz. Vejam bem, Zacarias 14:7 nos diz que no tempo da tarde haveria luz e seria um dia nublado. O profeta irmão Brana disse que esse dia então, ele é um dia que as denominações não têm nada da palavra. Quando foi batido às 7, movimento da lua, quando o Papa João XXIII, representado no cavalo amarelo, que é o cavalo da morte, de Apocalipse 5, quando ele chegou em Jerusalém pela primeira vez, então, esta era a situação da igreja. O profeta disse que Deus, ele teve 3 dias de luz, antes de vir a luz de Zacarias 14:7, que foi a mensagem de Lutero. Lutero houve uma ressurreição, e esta ressurreição do grão de trigo começou a formar a palavra, com as suas 94 teses, pregada contra a igreja romana. Lutero não era um profeta, Lutero era um reformador. E ali então a vida começou a subir pelo talo. E depois da era de Lutero, então Lutero saiu da igreja católica. Saiu Wesley, John Wesley na Inglaterra, Lutero na Alemanha. John Wesley na Inglaterra saiu com uma mensagem chamada santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lutero foi talo, John Wesley foram as folhas do pé de trigo. E o profeta disse então que ali, até 1962, então, veio o avivamento da Rua Azusa, o movimento pentecostal. O movimento pentecostal também teve um dia, foi uma luz, mas porém, Deus agora, ele mandou uma luz maior. Ele mandou a coluna de fogo, confirmando o seu ministério. Zacarias 14:7 diz: no tempo da tarde haverá luz. Então a luz veio. E o profeta pregou a mensagem, o tempo da colheita. Porque esta luz, ela é o Espírito vivificante. Esta luz veio para quê? Ela veio para avivar os corações. Porque Deus, irmão, ele tinha sementes eleitas. E Deus, ele não trata com denominação, ele não trata com grupo, como Israel será tratada como nação. Mas com os gentios ele trata com indivíduos. O profeta disse que o sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. O Evangelho veio do Oriente. E agora o Evangelho está no Ocidente. E o profeta disse que este Evangelho retornará para os judeus. Mas eu quero adverti-los de uma coisa. Na mensagem, a festa das trombetas, o profeta disse que este companheirismo que nós temos, ele será tirado. Porque haverá o concílio mundial de igreja para formar a imagem da besta. Se você conhece alguém que não congrega, que não vem no culto, que está por costume, conforme Hebreus 10:20, como é o costume de alguns, abandonando a congregação, daqui a pouco esfria na fé, o diabo dá um laço, acaba com a tua fé, acaba com a tua salvação. Convide para as pessoas se reunir. À medida, irmão, que nós ir sentindo esse Espírito movendo sobre nós, esse alinhamento da palavra, nós vamos sentindo mais necessidade de nos congregar. E o profeta disse na mensagem o nome de Jesus. Quando nós nos congregamos, nós fortalecemos o nosso companheirismo. E quando nós fortalecemos o nosso companheirismo, o corpo do Senhor Jesus Cristo
corpo místico do Senhor Jesus Cristo é fortalecido. Mas, quando nós temos então esse tema, nós congregamos, e Deus está tratando com a sua semente, irmãos, os seus eleitos. O profeta diz, ele ensinou sobre os 3 ventres. O ventre da terra produz o cereal. Veja bem que a Bíblia promete uma chuva temporã e uma chuva seródia. A chuva temporã e a chuva seródia, no natural, ela produz grão. Ela produz vida. E veja bem, esta chuva que está caindo aqui, chuva de ensinamentos, ela também produz resultado, irmão. Produz resultados fantásticos. E o profeta, ele falou dos 3 ventres. O ventre da terra produz grãos, produz vida, produz cereal. O profeta também falou sobre o ventre da mulher, que é um gerador de vida. O profeta diz que a mulher, corpo dela, é uma instituição sagrada, porque produz vida. Nós estamos falando aqui com a semente eleita. E na mensagem, a palavra falada é a semente original. O profeta diz que o ventre que gera vida para a alma é a mente. Veja bem, o Senhor Jesus se encontrou com a mulher do poço de João 4. Ele disse: mulher, tu tens 6 maridos. Olha a sociedade como é que estava olhando a mulher. Mas veja bem, ó, a mente daquela mulher, o espírito daquela mulher, ele era virgem. O ventre, a receber a palavra, quando ela viu a palavra manifestada, ela disse: creio verdadeiramente que tu és o profeta. Perante a sociedade, talvez as pessoas não subjugam, ele não vale nada, ela não vale nada, mas vem Deus, irmão, a batalhar pela fé que uma vez foi dada. O profeta disse: se você deixar que a mente de Cristo entrar em você, então Deus não pode negar sua própria palavra, porque Ele é Deus, e você está grávido com a palavra, e você tem crido nela. 2 Coríntios 4,16 diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas a noiva de Jesus Cristo, nós temos a mente de Cristo. O nosso texto é a carta para a igreja de Laodiceia, que diz assim, ó: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro, irmão, é um metal, ele não evapora, ele derrete, mas ele não vira vapor. E o ouro está representado a divindade. Veja bem que quando os 3 reis magos vieram visitar o nascimento do próprio Criador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, eles trouxeram ouro, divindade, incenso, trabalhando, e mirra, morte, divindade trabalhando para morrer. E aqui então a profecia diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ô, irmão, tem gente que quer tudo na moleza. Eu quero na moleza. Não, irmão. Veja, ó, o profeta interpretou este contexto e este texto na mensagem Resumos das 7 eras. E ele disse: você tem que fazer um sacrifício para chegar a Deus, irmão. Compres ouro provado no fogo. E o profeta disse que quem foi provado no fogo por causa dos meus e dos teus pecados foi o Senhor Jesus Cristo. E este provado no fogo foi na fornalha da aflição, do Calvário. Então ele disse: para que te enriqueças, quanto é que você daria pela tua salvação? Jesus disse que vocês vão ganhar 100 vezes aqui e por cima a vida eterna. Não ser um membro de igreja, mas quanto é
que você daria para ser um membro do corpo do Senhor Jesus Cristo? Quanto é que você daria para encontrar o remanescente aonde Deus está trabalhando a mensagem do profeta desta era? Alguma mina de ouro, alguma mina de diamante, alguma riqueza deste mundo pagaria, irmão? Para que te enriqueças e roupas brancas. Roupas brancas. O que é isso? Palavra. O profeta diz que a vestimenta do cristão é a palavra de Deus. Eu entrevistei o irmão esta semana e ele disse: pastor, Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Jesus falou isso, meu irmão, mas Jesus não disse para ser batizado na Trindade. Jesus falou para batizar sim, mas para batizar conforme o modelo da igreja primitiva, de Atos 2,38. Eles perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, aos irmãos? Não adianta eu tomar banho na água, irmão. Não adianta você ser batizado em igreja, ser membro de igreja. Você tem que ser batizado conforme as Escrituras. Você tem que ser batizado pela mão do sacerdote. Que o batismo é uma cerimônia e esta cerimônia ela tem que ser ligada diante de Deus. Ah, mas agora o teu nome está no livro, tal, e tu agora tu começou, não, irmão, e no céu. Então você não encontra ninguém. Jesus mandou os apóstolos, mas os apóstolos não foram batizar ninguém na Trindade, não. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se for para fazer alguma coisa, irmão, é para fazer, mas fazer na palavra de Deus, fazer para Deus. Agora o profeta disse: a palavra de Deus é como qualquer outra semente. A palavra de Deus é uma semente e tem que ter o terreno preparado antes da fundação do mundo. Você semeia semente e simplesmente as atira na terra, não fará bem nenhum. As aves comerão. Se você atira em cardos de espinho, eles serão sufocados. Jesus disse, de maneira que o terreno tem que ser preparado antes da fundação do mundo. Irmãos, eu quero dizer para você, Deus viu você antes da fundação do mundo, com a meia que você está, o sapato que você está. Deus viu. Isso chama-se pré-ciência de Deus. Mesmo você não entendendo nada, não conhecendo nada, sendo inimigo de Deus, Ele disse: em sua soberana graça, prepara o coração primeiro. Ele te preparou antes da fundação do mundo, para que nesta noite você fosse salvo por Ele. Ele te preparou para você receber a Ele nesta era. Ele conheceu você antes por pré-conhecimento e Ele ordenou você para a vida eterna ser manifestado neste dia. O profeta disse: observem, quando a noiva espiritual começa a ter um reavivamento, aqui tem cura divina nessa noite, aqui tem libertação, aqui tem salvação, aqui tem oração, aqui tem adoração, aqui tem poder. Veja, Deus vai na tua frente semana. Há um movimento sobrenatural neste lugar sendo derramado, chamado o poder vivificador. Esse poder vivificador, ele está derramando uma unção nos teus ossos, na tua alma. Ele está ungindo as tuas juntas e medula, irmão. Observe quando a noiva espiritual começar a ter um reavivamento, quando ela começa a alinhar-se com a palavra de Deus. Observe então novamente que as Escrituras nesse tempo haverá uma mensagem estendendo-se para apoderar-se dessa noiva. Aleluia! Apoderar-se dessa mulher eleita, a qual a primeira Eva foi enganada por pecar contra Deus e descrer na sua palavra. Porém,
esta segunda Eva não será enganada. Se todas as pessoas soubessem o que está acontecendo aqui dentro, teria que ter a força do exército, da polícia na rua. Se Deus desse uma chance para os mortos que partiram já, para aqueles que estão na quinta dimensão, eles queriam entrar aqui, ó, por esta porta, sentar no banco, ouvir e adorar. Senhor, aceita a minha adoração? Agora o profeta disse: o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte, espiritualmente falando. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. Após muitos grandes reavivamentos passarem pela terra, a igreja está piorando o tempo todo. Seus membros estão simplesmente vivendo do modo que querem, fazendo o que bem entendem e chamando a si mesmo de cristãos. No Salmo 29, versículo 2 diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. João 4, 23 e 24, a mulher disse para Jesus: Senhor, os nossos pais adoraram aqui neste monte, mas o profeta Daniel disse que um dia a salvação viria nesse monte. Jesus disse: sou eu. Sou eu. Ah, mulher, vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos. Jesus disse: mas mulher, nós, judeus, adoramos o que sabemos. Há um homem na Bíblia chamado pai da fé, Abraão, que ele tinha um filho chamado Isaac, que era o filho da promessa natural, que o filho da promessa espiritual é o Senhor Jesus Cristo. Mas, bem, Abraão tinha um servo chamado Damasceno. E o Abraão disse para Damasceno, tu vai no meio da minha parentela, e chegando lá tu vai encontrar uma moça, uma noiva, uma Rebeca para o meu Isaac, que é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Abraão disse: ó, agora tu vai fazer um juramento, coloca a mão aqui na minha coxa, ó. Bota a mão aqui e jura. Aleluia. E o Damasceno foi. Quando passou o rio Tigre, chegou em Ur dos Caldeus, ele fez um propósito com Deus, irmão. Faça o teu propósito. Sabe qual foi o propósito? Vejam, aquela mulher que der para os meus camelos de beber. Foi o propósito. E quando ele viu aquela donzela perfeita, bonita, e olhou aquela mulher, ele viu a Rebeca. Então sabe o que ele fez? Ele disse: era aquela. E ela foi e deu para os seus camelos. Deu o sinal que está pedindo. Veja bem, ó. Ele começou a contar para ela a história. Ó, eu estou nesta terra aqui e eu sou de Canaã. Eu passei o rio Tigre, cheguei até aqui porque o meu Senhor espera uma esposa para o seu filho. Ele já é de idade avançada. E aquela mulher tinha um sinal. Veja bem, você tem um sinal, irmão. Você creu na mensagem do nosso Damasceno, o profeta Elias. Sabe o que o Damasceno começou a contar? Ele começou a dizer: olha, mas eu vou contar para ti, Rebeca, como é que é o teu noivo, como é que é o teu príncipe. E ela começou a ficar interessada, e ele começou a falar para sua noiva como é que o Senhor Jesus é. O profeta viu na visão, ele disse: ó, ele tem 1,65 m. Mombrano disse: Jesus, ele pesava 58 quilos. O profeta disse: seus cabelos eram pelos ombros. E quando então ela foi preparada para se encontrar com seu noivo, e ela começou a se preparar, irmão. A noiva está se preparando. A noiva está tomando santa ceia. A noiva está santificando. A noiva está lendo a mensagem. A noiva está acertando a vida. A noiva está vivendo um momento especial de expectação, porque haverá um rapto. Haverá uma ressurreição, haverá um arrebatamento. Nós encontraremos com o nosso Isaac, o Senhor Jesus Cristo, numa mesa de milhares de quilômetros. E ele passará com uma toalha dizendo: não chores, não chores, não chores. Tudo tem passado.
Então o irmão Branco disse que quando a Rebeca vinha e o Damasceno disse, ó, quando eu chegar perto, tu vai reconhecer quem é que esse homem é. Ela desceu do camelo e foi correndo em encontro do seu amor. Isaac, e a noiva que está na terra, irmão, nós queremos ir embora. João disse, ora, vem, Senhor Jesus. Você está procurando acertar a tua vida, você está gemendo, você não quer ficar aqui, você tem família, você está sofrendo. Nós já sabemos quem ele é. Ela desceu e foi em encontro do Isaac. Arrebatamento, 7 era, ressurreição ordenada, coletiva. O profeta disse, a noiva pode andar com a palavra. A qual é Cristo. Isso tem que estar de acordo, não com o sistema denominacional, eclesiástico, mas com a palavra. Você tem que concordar com a palavra. Para andar com a palavra. Jesus assim disse, na presença de Deus, adorando, amém? Você vai ver que há um poder, há uma alegria. Em Oséias 6, nos diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A profecia diz assim, ó, vós filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, para descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. Deus, irmão, Ele quer resultado de você. E fará descer a chuva, para que as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de oliveira, para produzir azeite. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Mas o profeta, ele disse na mensagem A Festa das Trombetas, que são 200 milhões de demônios que estão trabalhando contra esse ministério. Não tiver juramento na vida de morrer por Deus, lutar por Deus, porque o diabo vai se levantar. Mas o profeta disse, temos brincado de igreja, porém a hora tem chegado, quando os Janes e Jambres farão frente aos Moisés. E nesta hora será uma batalha espiritual, será um conflito, será uma batalha espiritual, será um conflito. Haverá alguns que continuarão iguais ou piores. Deus te ajude, irmãos. Nós não queremos que ninguém saia daqui pior. João, coração de pastor, coração de Deus, coração com cicatriz. Continuarão iguais ou pior. A denominação continuará e seguirá o seu caminho. Porém, estou falando do crente verdadeiro, da mensagem que está chegando a esse campo de batalha. Convém estar bem versado e saber o que está falando e o que está fazendo. Na primeira puxada, tinha 44 denominações que apoiavam o ministério do profeta. O irmão Brana, o homem mais usado com cura divina. Escute bem assim para você entender. Ele era um homem de Deus, de tal grau, no ministério dele foi feito mais cura divina do que no ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana, o profeta de Deus desta era, ele teve 3 etapas, o anjo deu para ele. Esse anjo aqui, ó. Eu aconselho você ler a mensagem como anjo veio em sua comissão. Quando ele estava na cabana de caça, ele não entendia por quê que ele tinha um ministério de visão, como o apóstolo Paulo tinha. E ele estava ali no dia 6 de junho de 1933, às 4:30 da manhã. E quando então, aquela mão é a mão de um anjo, ó, ele entrou, e aquele rodava no ar e fazia um barulho assim, ó. E este anjo, essa coluna de fogo parou, e o profeta estava ajoelhado.
com as duas mãos para cima, 4:30 da manhã. E quando ela parou, nesta posição assim, saiu um homem de dentro dela. Este homem tinha 1,80 m, pesava 90 quilos, tinha pele cor de oliva, cabelos pelos ombros, e ele diz para o profeta: não temas, eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso, que é para ministrar um dom de cura. O irmão Branham ficou com medo, porque ele nunca tinha visto o anjo na forma de figura humana. O anjo disse: haverá 3 etapas do teu ministério. A primeira etapa será uma comissão. O profeta disse: eu não tenho dinheiro, sou homem pobre e não tenho educação. O anjo disse: eu estarei contigo. Sabia que ele está contigo? Primeira etapa, 44 denominações apoiavam o profeta. Segunda etapa, o anjo aparecia, o anjo da cura. Na primeira e na segunda etapa, houve personificadores. Irmão disse na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias que havia pregadores que olhavam ele orar e pegavam na mão, porque o anjo mandou pegar na mão, para discernir o segredo do coração. Então o irmão começou a ver que havia imitadores. Porém, certo dia, o anjo do Senhor deu uma visão para o irmão Branham e mostrou que ele estava passando um cabo de uma nau no sapatinho de um bebê. Não ensine dons a estes bebês pentecostais. Então ele disse, a terceira puxada, que é chamada, não haverá personificadores. Por quê? Veja bem, irmão, Jesus Cristo te mandou, irmão, pregar, mas pregar o evangelho, como ele é. Mas, veja, é para pregar o evangelho. E veja, a parte do fundamento do evangelho é o rudimento. A primeira parte é o batismo. Quando as denominações descobriram que o profeta pregava essa doutrina contra a mulher pregadora, o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e crendo que Jesus Cristo não é a segunda pessoa da Trindade, mas ele é o próprio Jeová em carne humana, eles abandonaram o profeta. E o anjo disse, na terceira puxada não haverá personificadores. Pastor da Assembleia de Deus me visitou. Eles acompanham o programa. Eu disse, pastor Mazuco, eu queria conversar da Bíblia com o pastor, mas rapidinho, sem discutir. Disse, irmão, para conversar da Bíblia comigo é difícil, sabe por quê? Porque eu não nego a Bíblia. Vamos lá. Vamos falar, batismo. Mas daí não dá nem para sair, mas não é para nem sair. Vejam, se quer falar da Bíblia comigo, vamos falar. Mas sair da Bíblia, se não tiver escrito, é diabo. Tu quer ser tratado como diabo aqui? Então não vai querer falar de Bíblia. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como é que os apóstolos batizaram? Mas daí não dá, né, pastor? Não dá mesmo. Veja, o anjo disse que não haveria personificador. Não sei, irmão, a minha vida não tem problema nenhum. Também não estou rico, mas não tenho falta. Ele prometeu sustentar, irmão. Amém? Tem amém? Então na terceira puxada a denominação não entra, não dá, irmão. Mulher não pode pregar, está escrito. Jesus disse, está escrito. E agora eu digo que está escrito. Então é o seguinte, se tu não aceitar isso aqui, tu és para mim o diabo. O profeta chamou o pastor da igreja batista de demônio religioso. Preste atenção agora aqui, Vamos apertar. Jesus disse que se fosse possível enganaria o próprio escolhido. Veja, irmão, como é que o escolhido vai discernir? Sabe como é que ele vai discernir? Ele vai discernir através disso aqui, irmãos. O profeta diz que você vai discernir através disso aqui. Considere toda esta mensagem. E quando você ouvir a fita, eu tiver partido algum dia, quando o Senhor tiver terminado de me usar aqui na terra, consulte isto, ouça minha voz, os livros e as fitas continuarão o
meu ministério. Ele é responsável, irmão, por ti. Confia no Senhor Jesus Cristo nessa noite. Entenderam? Ele ouviu a voz no Rio Raio, Absoluto 242, que disse: assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. Amém? Aleluia! Então, veja, a terceira puxada dentro da mensagem, irmão, Jesus Cristo já veio. Ninguém ri. Isso é a piada, né? Veja, a vinda do Senhor Jesus Cristo, mensagem às 10 virgens 218. O profeta disse que aqueles milhões gritaram: nisto nós estamos confiados. O profeta diz que a ressurreição é a vinda. Ninguém ressuscitou ainda. O profeta diz que o sétimo selo é a revelação. O sétimo selo foi aberto, não foi revelado. O sétimo selo é a ressurreição. Mensagem, festa das trombetas. O profeta diz que o sétimo selo é o mistério da ida. Foi alguém para o céu aqui? Quem é que foi transformado aqui? A terceira puxada dentro da mensagem, eu li aqui, eles secarão espiritualmente e morrerão. Terceira puxada dentro da mensagem. Então o profeta disse: convém estar bem versado. Bem versado. Bem versado. Ele disse na mensagem: Deus em simplicidade, diga somente o que eu disse, porque o que eu disse foi o que o anjo disse. Foi o que o anjo disse. Foi o que o anjo disse. Pode me matar, irmão. Pode me matar. Pode me cortar. Pode fazer o que quiser comigo. Eu não nego. Diga somente o que eu disse, porque o que eu disse foi o que o anjo disse. Ele é responsável por vocês. Mas ele diz, convém estar bem versado e saber o que está dizendo, o que está fazendo. Porque você pode tomar sobre si um espírito imundo. Veja bem, Deus ele tem muitas maneiras de matar um homem, irmãos. O homem pode cair em doutrina errada, nunca mais ser levantado. Por isso, não interprete, não desloque e não aplique mal. Deus tem muitas maneiras de matar um homem. Mas eu estou na igreja. Veja, mensagem, escritura na parede, parágrafo 22. O profeta diz que quando o indivíduo se isola e se acha autossuficiente para seguir sozinho, o pecado agarrou. Mas ele vai virar mais santo, ele vai jejuar, ele vai orar mais e mais. Mas não é isso que Deus está requerendo. O profeta disse assim, o indivíduo, a igreja se corrói. Sabe o que vira a igreja? Vira um covil, um câncer. Vira um câncer. Em vez de você receber vida, receber perdão dos teus pecados, receber alegria. Veja bem, a chuva temporã e a chuva seródia, elas são para derramar o quê? As bênçãos, a vida sobre o grão. O Senhor prometeu que produziria uva, vinho, estímulo. Aleluia! E aqui em Apocalipse ele fala, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, e vistas e não apareça a tua nudez, e unge os teus olhos com colírios, para que vejas. Aqui, irmão, veja, produz oliveira, produz azeite. O Senhor prometeu óleo de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Mas como? Vou numa igreja para lutar com as pessoas. Não, irmão, porque não tem evangelho, não tem perdão, não tem eleição, não tem adoção, não tem amor, não tem poder. Como? O sangue do Senhor Jesus Cristo, o profeta diz que está no ofício do sacerdote. Jesus disse, aqueles a quem vós perdoar serão perdoados, e aqueles a quem vós reter serão retidos. Sei, tem gente que ora, está se esforçando, está lutando.
Amém? Você pode tomar sobre si um espírito imundo tão facilmente e nem sabê-lo. Se este ensinamento estiver contrário à palavra, não creia nele. Fique com a palavra. Então o profeta disse: aquele grão de trigo teve que cair na terra. Do mesmo modo, Jesus teve que cair na terra. Ele teve que ficar naquele tempo obscuro para germinar a vida. Na mensagem Companheirismo, o profeta disse: quando nossas mãos ali confessam que Ele é o nosso Salvador, o nosso Deus, e quando colocamos nossas mãos sobre Ele, pela fé, eu creio que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai receber as minhas orações. E sobre o sangue que foi derramado ali no Calvário, nós somos trazidos para o companheirismo. E o Espírito Santo que estava naquela célula sanguínea retorna para o crente, fazendo dele um filho e uma filha de Deus. Então, temos companheirismo. Se o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, como pode o Espírito Santo, debaixo do sangue que você aceitou, alguma vez voltar e negar a palavra de Deus? Aí está o companheirismo debaixo do sangue. Amém, irmãos? Companheirismo debaixo do sangue. Atenção aqui para minha mão aqui, ó. Todos os teus pecados estão perdoados. Você aceita? João, você pecou em pensamento, pecou em palavra, pecou em obra. Todos os teus pecados estão apagados. O profeta disse: o diabo te cutucará. Sabe como é que ele vai te cutucar? Ele tentar fazer você pensar que você não é um cristão, mas não dê ouvidos a ele, porque você sabe que você passou da morte para a vida. João 5,24, o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crer em mim e crer naquele que me enviou, tem. Pouco aleluia. Fraco demais. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Amém? Você sabe que você passou da morte para a vida. Você sabe que as coisas que você uma vez amava, você amava pecar, você não ama mais. Você sabe que você tem crido em cada palavra prometida por Deus. Amém? O profeta diz: preste atenção, ó, não pare, não descanse dia e noite, até que aquele poder vivificador te traga das coisas do mundo para o reino de Deus. Aleluia! Você está no reino de Deus. E você que verdadeiramente é trazido para o reino de Deus e vivificado pelo Espírito de Deus, quão feliz, com lágrimas, deveríamos estar de joelhos, de noite, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Vamos pôr de pé, irmãos, quando as irmãs cantam. Aleluia! Pelo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele tem feito por mim. Aleluia! Feche os olhos, acalme-se. Aleluia! Agora é a hora da oração, irmão, não saia. É hora de operação de maravilha. É hora de você receber a oração da cura divina. Nós te amamos, Senhor. Te adorar, Senhor.
Aleluia. Quero me prostrar. Pense na tua semana. Vou me derramar. Cante. Aos teus pés, Senhor. Cante. Cante, adore. Profetiza. Aleluia. Creia. Nesta hora, toda a força do mal, toda a potestade, todo ataque do diabo, toda a fúria do inferno, na tua casa, na tua família, no teu lar, espírito da miséria, espírito da derrota, caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cante, igreja. Sou pequeno e tão falho. Aleluia. Não mereço teu amor. Aleluia. Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador.